Tá bom? Nós vamos meditar na palavra do Senhor. Bem-vindos à série expositiva chamado a amar, a carta a Filemon. Abra sua Bíblia em Filemon, capítulo 1, versículo 4 até o versículo 7. Os irmãos, nós vamos estar lendo, e nessa leitura, mesmo assentados, vamos ler com reverência, porque a maior reverência é o que? A prática dessa palavra. Então, a gente se colocar em pé, ou ficar sentado. Não, pode ficar sentado, irmão. Pode ficar sentado. Nós estarmos em pé ou sentado, isso é somente um gesto. Mas a maior reverência que Deus quer dessa igreja, que Deus quer de você, é que você pratique essa palavra. E essa palavra é um desafio para todos nós. Vivermos esse chamado de Deus, para que possamos ser realmente o povo do amor, identificados como o povo que ama, e Deus nos convoca a amar. Tendo dito isso, o texto está em Filemon capítulo 1, versículo 4 até o versículo 7, ação de graças. Chegamos nessa parte que o apóstolo Paulo escreve aí nessa carta a Filemon. Diz assim o texto, versículo 4: dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você nas minhas orações, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus e do seu amor por todos os santos. Oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, o seu amor me trouxe grande alegria e consolo, visto que o coração dos santos tem sido reanimado por você. Amém? Pai, essa é a tua palavra, pedimos que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus, amém. O tema dessa palavra que nós vamos estar meditando é os alicerces do amor. Nós vamos falar sobre 5 alicerces, ou 5 bases, para que nós possamos realmente amar aí no padrão de Cristo, porque o padrão de hoje é, olha, eu amo porque, olha, essa pessoa me dá tudo, essa pessoa me compra, dá uns presentes, então eu amo. E as crianças, geralmente, quando é bem pequenininha, diz assim, ó, não te amo mais. Por quê? Porque não ganhou aquele presente. Esse não é o padrão de Cristo, esse não é o padrão do Evangelho. Um amor que se entrega, que cuida, um amor que se preocupa com o outro. E Paulo aqui, nesse momento, ele chega no momento da carta que ele começa a dar graças, ações de graças, e começa a interceder também por Filemon. Nós já vimos anteriormente ele se apresentando como autor da carta, quem ia receber essa carta, que era Filemon. A carta deveria ser lida na igreja, que se reunia na casa de Filemon. Então agora Paulo começa a agradecer, ou escrever ações de graças, pelas atitudes de Filemon, pelo seu comportamento, e a gente vai perceber no texto aqui, as atitudes de Paulo, as atitudes de Filemon, são aí os pilares, ou na verdade os alicerces, para praticarmos esse amor que vem do Senhor, esse padrão de qualidade do amor de Cristo, porque Cristo não teve nenhuma dúvida quando ele esteve na cruz, ele foi até o final por cada um de nós, ele não ficou pensando, será que eu vou me entregar? Os irmãos já ouviram falando várias vezes aqui, Jesus ele não morreu na cruz, ele se entregou na cruz, porque se ele quisesse, em qualquer momento ali, ele dizia, não vou fazer isso, olha, vão me rejeitar, mas ele não fez isso, ele foi até o final, por amor a você, por amor à sua igreja, por amor ao mundo, por amor a todas as pessoas. E Paulo aqui começa dizendo, dando ações de graças, rendendo ações de graça nessa carta, agradecendo a Deus pela vida de Filemon, um homem que tinha muitos motivos para perdoar, um homem amoroso, um homem que ajudava, só que ele em breve seria desafiado a perdoar, e como nós falamos na primeira mensagem, lá no início da série, quem tem dificuldade para perdoar, essa carta ela vai confrontar a todo momento. Como é difícil para muitas pessoas perdoar, porque às vezes nós colocamos no nosso padrão, né? A gente diz assim, não, fez isso comigo, quem perdoa é Deus,
mas quem fala isso ainda não compreendeu a essência do Evangelho. Fomos perdoados também para perdoar. Jesus, orando certa vez, ele diz: olha, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Quem nos deve, ou quem nos ofende, ou quem faz algo, aí, de repente para nós, Jesus lá na cruz, ele disse também: perdoa porque eles não sabem o que fazem. Essa compreensão dessa mensagem de Cristo, essa compreensão do Evangelho de Cristo Jesus, vai nos conduzir a amar, a perdoar, a servir, a olhar ao próximo, a olhar para os irmãos, a olhar para os necessitados. E esta mensagem, aqui contida nessa carta, é um desafio, é um chamado do Senhor para todos nós. Esse é o tempo de amar, esse é o tempo de perdoar, esse é o tempo de cuidar, esse é o tempo de servir, esse é o tempo de ser bênção na vida de alguém. Queremos ser abençoados, queremos que as pessoas nos abençoem, queremos que as pessoas nos perdoem, mas somos desafiados também a perdoar. Quais são esses alicerces aí que vão sustentar essa igreja, que a parte mais importante foi os alicerces, que foram construídos há muitos anos atrás? Se não tivesse aí bem fincado os alicerces, as paredes viriam ao chão. E é assim na vida cristã: se você não tiver esses alicerces, tudo será difícil, será muito difícil perdoar, será muito difícil amar, será muito difícil servir, porque nós estamos edificando a nossa vida talvez em outras coisas, mas não na essência daquilo que Cristo deixou como exemplo para todos nós. E o primeiro alicerce que eu queria falar, olhando para esse texto aqui, é gratidão. O texto começa, Paulo dizendo o seguinte: olha, dou graças ao meu Deus, lembrando sempre de você. Paulo começa dizendo: olha, dou graças a Deus todas as vezes que eu me lembro de você, Filemão. Nem todas as pessoas que receberam a carta do apóstolo Paulo poderiam ouvir aí essa mensagem, ou esse recado: olha, eu agradeço a Deus pela sua vida. Paulo começa dizendo: olha, dou graças a Deus pela sua vida, pela sua existência. A gratidão por pessoas. Como é difícil o ser humano ser grato a alguém, e a pior coisa que existe no mundo é alguém que é ingrato, porque a pessoa que é ingrata, não adianta você, olha, você pode ajudar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes, aquela vez que você não ajudar aquela pessoa, ela vai dizer: olha, não me ajudou, porque a pessoa tem aquela marca da ingratidão, ela consegue se esquecer de tudo que foi feito, se em um momento você disser: não tenho como te ajudar. Já viu aquela pessoa que pede dinheiro emprestado? Às vezes você empresta uma vez, empresta duas, empresta três, na terceira você já, não tem como. Aí a pessoa diz: não quero saber mais de você, olha, não quer me ajudar. A ingratidão, ela revela isso na pessoa, do ser humano. Ela revela aquela questão do caráter da pessoa. Então por mais que você ajude, a pessoa não vai se lembrar. E Paulo aqui, ele vai destacar a atitude de Filemão, e esse é um alicerce muito importante para você, para mim, para a igreja: gratidão. Somos gratos a Deus pelo quê? Por quê? Porque fomos alcançados pela graça. Somos gratos a Deus porque estamos aqui nessa noite, temos esse privilégio. Somos gratos a Deus porque um dia o Senhor nos chamou. Somos gratos a Deus, mas também temos que ser gratos às pessoas. Paulo declarou essa gratidão ali naquele momento, nessa carta. A gente percebe quando, geralmente você que tem um grupo de WhatsApp, sabe como é, às vezes é tantas conversas e às vezes ninguém para agradecer ou dizer: olha, que bom, olha, eu sou grato porque você fez isso por mim. Isso, quando nós olhamos aqui para Paulo, temos que olhar também para as nossas vidas, o quanto que temos sido gratos por pessoas, as pessoas que estão ao nosso redor, o quanto que temos sido gratos pelas pessoas que nos ajudaram um dia. Talvez você está trabalhando hoje porque alguém pegou esse papel, o seu currículo, e levou lá para a empresa, e hoje você tem um trabalho. Talvez você hoje conseguiu conquistar alguma coisa na sua vida porque Deus usou uma pessoa para te abençoar, mas nós esquecemos. Temos facilidade de lembrar, trazer à memória sempre aquilo que nos fazem de mal.
as palavras negativas, temos facilidade de trazer à memória aquilo que nos machuca, aquilo que nos fere, e nos esquecemos de ser gratos a Deus e gratos às pessoas que Deus coloca em nossas vidas. Gratos às pessoas que o Senhor colocou nas nossas vidas. Como é difícil, aí eu coloquei aqui, como é difícil a gente elogiar alguém. Quem não gosta de receber um elogio aqui? Todos nós, né? Você gosta. Todos nós gostamos de receber um elogio. Os casais aí sabem, a esposa, qualquer pessoa pode dizer assim, olha, você está bonita, mas se o esposo não disser, não vale. Não vale, não é assim, irmãs? Não é isso? Não é isso mesmo? Pode, não, mas a minha irmã disse, não, o esposo tem que dizer, olha, você está bonita. Não é isso? Tem alguma coisa diferente? Nós temos dificuldade de elogiar as pessoas. Queremos receber os elogios, mas temos dificuldades. Paulo aqui, ele disse, olha, sou grato a Deus, e sempre me lembrando de você. Sempre que eu me lembro a Deus, me lembro de você, Filemão, Paulo diz na carta, eu sou grato a Deus. Todas as vezes que eu me lembro de você. O quanto que nós, ou quantas vezes você já elogiou alguém essa semana? Quantas vezes você elogiou alguém que está perto de você? Alguém que te ajuda? Alguém que já te ajudou? Temos dificuldades de fazer isso. Talvez Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar isso. Olha, como é importante. Você quer viver o amor? Comece a elogiar as pessoas. Comece pela sua casa. Comece a elogiar as pessoas da sua família. Às vezes a gente só se prende naquilo que não está certo. Só ficamos presos àquilo que não é bom. Mas o que é que tem de bom dentro da sua casa? O que é que tem de bom aí com seus irmãos? O que é que tem de bom na igreja? O que é que tem de bom no dia a dia? Às vezes nós não nos lembramos, obrigado, não nos lembramos disso. Paulo aqui não teve dificuldade nenhuma de dizer, olha, sou grato a Deus por você, Filemão. E quantas vezes nós falamos isso? Hoje eu vou falar de uma pessoa que veio de longe, né? Que é a irmã ali do Fonseca, ela veio de pertinho, lá de Aracaju, né? Eu e a Verônica participamos de uma convenção em 2013. E a gente, vamos se hospedar no hotel. Ela disse, não, o pastor do meu irmão vai ficar lá em casa. Nós ficamos lá, ela cuidou da gente e a gente já foi em muito lugar. E nenhum lugar tem aquela banana da terra que ela faz, né? Nenhum lugar tem. Sou grato a Deus pela sua vida. E nós precisamos ser gratos e reconhecer também aquilo que as pessoas fazem por nós, para nos abençoar. Às vezes nós ficamos presos àquilo que vem para nos atrapalhar. E isso vira o foco da nossa vida. Isso fica martelando no nosso coração. Quando na verdade precisamos fazer como Paulo fez aqui. Sou grato a Deus, Filemão, todas as vezes que eu me lembro de você. Sou grato a Deus todas as vezes que eu lembro de você. Que nós possamos fazer isso uns pelos outros. Olha, eu sou grato a Deus, porque eu lembro daquele irmão que me evangelizou. Eu lembro daquela pessoa que me entregou o folheto. Sou grato a Deus pelaquela pessoa que me ajudou, que me estendeu a mão. Olha, ainda um outro alicerce. Esse alicerce é forte, né? Gratidão. O outro alicerce, ainda nesse versículo 4, olha o que Paulo vai dizer. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de você. Mas ele vai dizer também o seguinte. Aonde que ele se lembrava dele? Nas minhas orações. Então, na verdade, Paulo, ele também estava declarando ali que ele orava por Filemão. Sempre de você nas minhas orações, ele orava. Ele intercedia pela vida daquele homem, Filemão. Ele se preocupava, agradecia a Deus na sua oração. Ó, sou grato pela vida de Filemão. Mas ele também orava a Deus, falando com Deus sobre Filemão. Quantas vezes você orou por alguém essa semana? Eu tenho aprendido que nós, geralmente, quando precisamos muito de um pedido que seja respondido, a gente ora, a gente intercede, a gente quer estar direto. Já viu pessoa quando passa um problema, se tiver culto de domingo a domingo, ela está na igreja. Mas quando Deus abriu uma porta de emprego, quando eu estou doente, quando alguém na minha família fica curado e depois... mas eu estou passando isso, a dificuldade vem, e depois se esquece disso tudo. Nós precisamos, olhando para aquilo, para esse alicerce que Paulo fala aqui, escreve, dizendo, olha,
eu sou grato a Deus porque eu lembro de você, todas as vezes que eu oro por você. Quantas vezes você orou pelo seu irmão essa semana? Quantas vezes você orou pelo seu pastor essa semana? Essa parte vou confessar para os irmãos, da mensagem que eu quero que você mais coloque em prática essa semana. Ore pelo seu pastor, pela família pastoral, amém? Então tá bom, vocês orem por nós, orem por mim, estarei orando por você, nós temos que orar uns pelos outros. E Paulo aqui nesse alicerce tão importante, ele vai dizer, olha, eu dou graças a Deus, quando eu me lembro de você e nas minhas orações. Ele vai dizer, eu tenho compromisso de orar por você, Filemão. Nós temos que ter um compromisso de orar uns pelos outros, porque geralmente nós fazemos pedidos e nos preocupamos tanto na resposta que não veio, na porta de emprego, na cura, nos preocupamos tanto em ter condições no final do ano para pintar a casa, e não paramos para interceder, para orar por alguém, por um irmão próximo, ou por um vizinho, ou por alguém que está diante de nós. Esse alicerce é muito importante. Como que a gente vai, daqui a pouco, mais à frente, aí nessa série, a gente vai falar justamente sobre o perdão. Está chegando aí o momento mais apertado dessa série. E aí, quando a gente chegar lá, a gente vai conseguir como? Através de oração. Deus, me ensina a amar, me ensina a perdoar. Paulo vai dizer, olha, eu oro por você sempre, não é de vez em quando. Não é quando eu me lembro uma vez na vida, outra na morte. A pior coisa que existe é quando alguém diz assim, olha, eu estou orando por você, já viu a mentirinha, né? Eu estou orando por você e a pessoa não está orando. Se você em algum momento alguém falar para você assim, olha, ore por mim, por isso, você ore. Eu tive algum tempo atrás a experiência, em alguns momentos quando alguém compartilha uma dificuldade, não, ora por mim, pastor, eu falo, não, vamos orar agora por telefone. Eu não sei se no dia seguinte estarei vivo, se a pessoa vai estar viva, então a gente tem que orar naquele momento. Paulo vai dizer isso aqui nessa carta, olha, sou grato a Deus todas as vezes que me lembro de você nas minhas orações. Quais têm sido as suas orações? Como que nós vamos perdoar, amar, servir, se nós não tivermos uma vida de oração? Se nós não colocarmos as nossas vidas diante do Senhor, se nós não orarmos pelos nossos irmãos, não orarmos pelas pessoas que precisam ser transformadas, as pessoas que precisam ser mudadas pelo poder do Evangelho. Oração, esse alicerce é muito importante, para que você possa caminhar, para que quando chegar o momento de perdoar, você, olha, é difícil, mas Deus me dá graça, me dá força, Deus me ajude, a oração transforma as nossas vidas. Encontros diários com Deus transforma as nossas vidas. Seguindo ainda, qual o próximo alicerce? E aí, é o raio-x que a gente começa a fazer da nossa vida, no versículo 5. Paulo, depois de ter falado isso, né, olha, eu sou grato a Deus por você, oro por você todas as vezes nas minhas orações, eu me lembro de você. Agora Paulo vai dizer o seguinte, versículo 5, está escrito o que aí na sua Bíblia? Acompanha aí. Está escrito o seguinte, porque tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus. Para aí, ele vai dizer, olha, eu tenho ouvido falar da fé que você tem, aonde? No Senhor Jesus. Aí começa o nosso raio-x. Você é alguém que pode dizer, olha, eu creio em Cristo Jesus. Aquela canção que a gente canta muito, né? Acredito em Jesus Cristo. Tem que ser uma realidade a cada dia. A fé de Filemão era no Senhor Jesus. A nossa fé tem que estar firmada, o nosso amor em Cristo Jesus. Quantas pessoas às vezes estão firmadas em opiniões pessoais, em revelamentos, mas não estão firmados no Senhor. A sua fé não está em Cristo. A sua fé está em, de repente acontece alguma coisa. Não, a sua fé e o seu amor precisam estar firmados no Senhor Jesus. Ele vai dizer isso, sem fé em Cristo, aí sim vai ser difícil. Vai ser difícil amar, vai ser difícil perdoar, vai ser difícil estender a mão, porque a nossa fé pode estar, de repente, nas coisas,
mas não está em Cristo. Quando a nossa fé está em Cristo Jesus, talvez você já ouviu Paulo dizendo: olha, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Não está nessa carta, mas Paulo certa vez escreveu isso também. Nós precisamos saber quem é o Senhor das nossas vidas. O nosso relacionamento tem que ser algo racional. Por isso que ele disse: olha, a fé, eu tenho ouvido falar da fé, sua fé no Senhor Jesus. O que as pessoas talvez podem falar de você, falar de mim, da nossa fé, da nossa vida, do nosso olhar? A fé no Senhor Jesus é o fundamento para o amor cristão. A fé no Senhor Jesus vai nos impulsionar a crer nos propósitos de Cristo. Quando nós entendemos o plano do Senhor, a obra de Cristo por nós, quando nós temos essa fé consciente, sabemos o que foi feito por nós, como que Cristo Jesus se colocou no nosso lugar, como Ele sofreu, quando nós temos esse entendimento, quando a nossa fé está firmada nesse princípio, no Evangelho verdadeiro, no Evangelho de Cristo, no Evangelho que aponta uma direção, na boa nova, nós não podemos viver do mesmo jeito, não podemos caminhar da mesma forma. Se a minha fé não estiver no Senhor Jesus Cristo, o que vai acontecer? Eu posso ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos de crente, de igreja, carteirinha, mas isso não quer dizer nada. O que quer dizer alguma coisa é a sua fé, a minha fé está firmada no Senhor Jesus. E Paulo falou isso aqui de Filemão: olha, eu tenho ouvido falar da fé, da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eu tenho ouvido falar da fé que você tem em Cristo. Onde está a sua fé nessa noite, meu amado? Minha amada, onde está a sua fé? Onde está a nossa fé? Ela está firmada em Cristo? Ela está firmada no Senhor? Quando nossa fé está firmada em Cristo, podemos passar por adversidades, por lutas, mas em algum momento a gente vai se lembrar, a gente vai trazer à memória tudo aquilo que Jesus Cristo fez por cada um de nós, amém? Aí o quarto alicerce já, versículo 5 ainda, Paulo, depois dele falar: olha, eu já ouvi falar da fé que você tem, ele agora, acompanha aí, ele vai dizer o seguinte: porque eu tenho ouvido falar da fé que você tem no Senhor Jesus, e do seu amor para com todos os santos. Paulo vai dizer: eu tenho ouvido falar também do amor que você tem por todos os santos. Quem são os santos? São os separados, o povo de Deus, a igreja que se reunia ali, na casa dele, os seus irmãos, a comunhão que ele tinha. Eu tenho ouvido falar do amor que você tem. Mais uma pergunta: o que as pessoas estão ouvindo falar de mim, de você? Não me importa o que as pessoas dizem, mas nós precisamos ser um referencial de fé, um referencial de amor. Paulo vai dizer nessa carta para Filemão: olha, tenho ouvido falar da fé, tenho ouvido falar também do amor que você tem para com os irmãos aí, pelos santos, pelos separados, pelo povo de Deus. E eu quero dizer para os irmãos como é difícil. Nós estamos aqui todos aí de máscara, estamos com todos os protocolos aí, álcool em gel na entrada, mas é difícil. Ao terminar o culto, creio que todo pastor passa por essa dificuldade, não pode ir ali na porta abraçar, não pode, né? Nós não podemos fazer isso por enquanto, mas a minha oração, a sua oração, eu também creio que é essa. Estamos orando para que essa vacina chegue, para que essa dificuldade saia. Vai demorar um tempinho ainda, e aí nós vamos poder, cantar comunhão, vinho e pão, nos abraçarmos, olhar, para os irmãos. Preciso de ti, querido irmão. Quando nós cantamos essa canção, como é precioso, como você é precioso, como é precioso, meu irmão, estar junto a ti, juntos lado a lado.
podemos andar, podemos caminhar, podemos orar uns pelos outros. Paulo destaca aqui, nesse momento aqui da carta, dizendo, olha, ouvi da fé que você tem em Cristo, ouvi também do amor que você tem para com todos os santos. Qual é o tamanho do seu amor pelos seus irmãos? O seu amor pela igreja que você faz parte? Algumas pessoas dizem assim, não, mas eu não quero... essa coisa de igreja, só quero lembrar, a igreja na Bíblia é tida como a noiva de Cristo, e Jesus Cristo se entregou por ela, Ele amou a igreja, imperfeita, como nós somos imperfeitos, a igreja, né? Somos imperfeitos, mas Cristo se entregou na cruz, pela igreja, Ele amou, Ele foi até o final. Isso traz à nossa mente, ao nosso coração, o tamanho do amor de Cristo por nós, e quando nós entendemos esse amor, não temos outra saída a não ser amar, não temos outra saída a não ser vivermos a realidade desse amor. Nesse tempo de dificuldade, eu te pergunto, você ama a sua igreja? Durante muito tempo as pessoas faziam ali, eu amo minha igreja, né? E tinham camisas, e você encontra camisas com esse tema, mas o difícil não é você ter uma camisa escrita eu amo minha igreja, o desafio é viver, essa realidade, porque às vezes nós pensamos assim, não, mas ó, A, B, C, a igreja A, B, C, D, E, a sua igreja local, que você faz parte, você deve amar os seus irmãos, porque esse é o instrumento de Deus, para sinalizar para as pessoas que não conseguem acreditar nesse amor, acreditar no Evangelho, vão dizer, não, eles se amam, porque Jesus certa vez disse lá em João 13:35, olha, nisso vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês amarem aí uns aos outros, não tem outro jeito a não ser amar, não tem outro jeito a não ser perdoar. Quando nós entendemos isso, essa é a mensagem mais poderosa para todas as pessoas ao redor, porque as pessoas vão ouvir dizer dessa igreja, que aqui existe um povo que ama, que aqui existe comunhão. Quando nós vivermos a cada dia essa realidade que Paulo encontrou aí na vida de Filemão, eles não estavam aí naquele momento, Paulo estava preso, mas ele vai dizer, estou tão feliz em saber que a fé que você tem, do amor que você tem com os irmãos, para com os santos, para os separados, para o povo de Deus, eu estou tão feliz com isso. Essa foi a felicidade que Paulo tinha no coração, e ele vai falar isso mais à frente também. Peça ao Senhor nessa noite para te ajudar a amar pessoas, peça ao Senhor para te ajudar a estender a sua mão para pessoas, peça ao Senhor para que você possa ser usado para abençoar as pessoas que estão ao seu redor. Peça ao Senhor para que você seja uma bênção em Cristo Jesus. Amém? Sabe, acompanhe na sua Bíblia aí, versículo 6. O que diz aí? Olha, nesse momento agora, Paulo diz o seguinte: oro para que a comunhão da sua fé se torne eficaz, no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós. Quando a gente falou aqui, né, no versículo 5, sobre a fé que ele ouvia de Filemão. A fé que você tem no Senhor Jesus. Muito importante isso, a gente viu no versículo 5. Agora no versículo 6, a gente vai perceber o seguinte, ele vai dizer, olha, eu estou orando para que a sua fé seja eficaz. Tem um texto da palavra de Deus lá em Hebreus 4:12, diz que a palavra ela é viva e eficaz. Ou seja, a palavra ela é viva e ela funciona. E o restante dos versículos vai dizer, né? As juntas, medulas, apta para discernir intenções do coração. Mas aqui, nesse eficaz aqui, é o quê? Que funciona também. Quando Paulo disse para Filemão, disse, olha, eu oro para que a sua fé seja uma fé eficaz, uma fé que funcione, que não seja incompleta. Ele primeiro destacou, olha, eu estou feliz que a sua fé está em Cristo. Sendo que a sua fé, estando em Cristo, no Senhor Jesus, ela tem que ser uma fé eficaz. Uma fé que funcione. Uma fé
que não fique somente no discurso. Filemão, aqui, até onde a gente já viu, ele era um abençoador, mas ele estava prestes a ser desafiado, a perdoar. Por isso que Paulo está preparando todo o cenário, dizendo, olha, que a sua fé, ela seja uma fé eficaz, no pleno conhecimento de quê? Do bem que há em Cristo. Cristo nos salvou, nos transformou, e Ele começou algo muito importante na história das nossas vidas. Ele começou a gerar em nós um novo comportamento, um novo posicionamento de vida, um novo comportamento no dia a dia. E a nossa fé, ela tem que ser uma fé eficaz, uma fé que funcione, uma fé que abençoa, uma fé que nos conduz a ser o quê? Pessoas prestativas, pessoas que amam, pessoas que têm essa marca, esse alicerce aqui, uma fé plena, uma fé eficaz, uma fé não somente de palavras. Há uma expressão que muitas pessoas conhecem, né? Não uma fé só de blá blá blá, ou seja, só de discursos. Quantas pessoas vivem somente no discurso? Somente dizendo, olha, eu creio, mas na hora de colocar a fé em prática, na hora de viver essa palavra, na hora de viver a realidade do amor de Cristo, na hora de viver a realidade da transformação de Cristo. Paulo, quando ora assim, ele estava querendo sinalizar para ele, olha, você tem muitas qualidades, mas que a sua fé seja uma fé eficaz. Nesse tempo que nós estamos vivendo, a nossa fé, ela tem sido moldada, desafiada, transformada por Cristo, para que possamos viver essa plenitude do conhecimento do bem que há em Cristo. Somos salvos pela graça, amém? Mas somos transformados.